Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. E ouçamos a leitura dos versículos 22 e 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, assim nos diz a palavra do nosso Deus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém. Meus irmãos, desde o princípio, e eu me refiro aqui aos dramas ocorridos no jardim do Éden, desencadeou-se um conflito profundo, ainda mais profundo, que está por baixo deste aqui, entre dois tipos de olhar. E o conflito é aquele a respeito do lugar do ouvido e do lugar do olhar na nossa vida ou no nosso caminhar por esta terra. O nosso Senhor nos ordena que nos guiemos a nossa visão, a visão que temos das coisas, não pelas aparências, mas por aquilo que dele ouvimos. Esse é o ponto importante aqui. Antes de ser um ensino a respeito da visão, é um ensino a respeito da audição da palavra de Cristo e da prática dessas palavras, que é aquilo que há de nos firmar, como firmado está também um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Nós já temos neste daqui o segundo alerta do nosso Senhor contra os riscos do egoísmo na vida do cristão, na vida daquele que anda ou que segue a Jesus Cristo. Nós vimos isso nos versículos de 19 a 22, o primeiro alerta, e veremos ainda um terceiro no versículo 24, quando ele nos falar a respeito dos dois deuses rivais, o Senhor Deus, Deus verdadeiro, e o dinheiro ou mamon. O nosso Senhor inicialmente nos diz nessa passagem, irmãos, que os olhos são a lâmpada do corpo. A ciência moderna, tal como é definida hoje, ou naquilo que se propõe a fazer, ela se esforça para reduzir alguns fenômenos que, em seu estado natural, são bastante complicados, são bastante difíceis de entender. Ela procura resolver ou reduzir essa complexidade a princípios simples, a ideias mais simples, fazendo uma separação, uma abstração daquilo que está no mundo que é complicado, para um laboratório onde pode ser analisado por partes e se chegar a certos resultados. Isso, evidentemente, é uma coisa muito boa, uma coisa até divina, é parte da vontade de Deus que nós analisemos não só o todo, nós observemos não só o todo, mas analisemos também as partes. Mas esse método tão importante tem também os seus limites, e nós devemos aprender a reconhecê-los, observando não apenas a palavra de Deus, mas a nossa própria experiência. E a ciência moderna atualmente assegura que o olho é simplesmente um receptor passivo da luz externa. Ou seja, ele percebe coisas passivamente a partir do foco de luz que esteja dado fora dele, no lado exterior do corpo. Ou seja, sozinho o olho não tem luz nenhuma. É o que a ciência nos ensina dentro do recorte que ela faz da realidade. Bom, isso é certo que desde Adão e Eva já se sabia. Quando anoitecia, eles não enxergavam nada, não é? Mas é importante nós observarmos o que o nosso Senhor quer dizer com essa primeira frase, irmãos, com essa primeira frase. Os antigos, eles não viam, como a ciência moderna vê hoje, o olho como separado do restante, mas ele está aqui sendo experimentado, como todos nós experimentamos, o olho em suas relações com outras partes do corpo, ou seja, como o olho realmente é.
O olho, à medida que é olho, está relacionado com outras partes do corpo, e deste ponto de vista eles não consideravam os olhos humanos como uma coisa passiva, mas algo ativo, até mesmo uma espécie de emissor de luz ou de fonte de luz, uma espécie de lâmpada. Esse é o olho da experiência real, segundo nos diz o nosso Senhor, e até hoje nós tratamos assim no nosso convívio os olhos, na experiência ordinária, a experiência que nós temos do dia a dia. Nós observamos quando os olhos das pessoas, por assim dizer, brilham, ou quando elas demonstram algum tipo de radiância, algum tipo de faísca, como algumas pessoas falam, quando recebem notícias boas ou quando recebem notícias más, os olhos ficam como que mortos ou simplesmente opacos ou amortecidos. Isso nós percebemos, assim como os antigos também percebiam, nas relações deles com as pessoas. Eles percebiam que, independente do grau de luz externo, eles percebiam que os olhos das pessoas brilhavam mais ou brilhavam menos, por conta de algumas relações que não se explicam apenas com a análise do olho como um objeto ou como um ser passivo. Nosso Senhor, portanto, não está aqui nos dando uma aula de ciência moderna, mas Ele está aqui estabelecendo algumas relações entre o olho real do indivíduo, o olho humano e a sua vida interior. Daí Ele dizer, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, ou todo o seu corpo terá trevas, porque a vida há de seguir a direção que a visão da pessoa lhe der. Corpo aqui são as expressões que nós temos nessa vida. Elas hão de seguir, pelo menos em grande parte, aquilo que é apontado, ditado pelos olhos. Então nós temos aqui como assunto, não exatamente o olho, mas o olho em suas relações, ou simplesmente o olhar. O olhar que é o uso que o coração faz dos olhos. Dependendo do estado em que ele está, nós temos um determinado olhar ou outro olhar diferente. Não o olho em si é o nosso ponto, portanto, irmãos. Então, levanta-se a questão, o que significa ter olhos bons? Versículo de número 22. No Antigo Testamento, essa expressão olhos bons ocorre em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 9, só que está encoberto das traduções em português, porque é traduzido aqui como generoso. O texto diz, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. A ideia aqui de generosidade, e a palavra generoso é o de olho bom. O que tem olho bom, a pessoa de olho bom, será abençoada, porque dá do seu pão ao pobre. Esse termo o termo que Jesus olha, ou se refere aqui, falando dos olhos bons, significa algo inteiro, significa algo íntegro, saudável, e ocorre no texto paralelo, que trata do mesmo assunto, de Lucas, no capítulo 11, versículo 34. O apóstolo Paulo, ao fazer uso desse termo, que aqui é traduzido como olhos inteiros ou olhos saudáveis, ele aplica isso também a ideias ligadas à generosidade. A pessoa de olhos bons é a pessoa que olha com impulsos generosos. E também nós temos um exemplo em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que também usa o termo para falar novamente sobre a generosidade do Senhor Deus. Então essa é a ideia que prevalece quando nós buscamos entender pelo restante das Escrituras o que significa uma pessoa ter olhos bondosos ou olhos bons. Seria alguém que olha para os bens dessa vida para além das aparências. Uma pessoa que tem como algo mais bem-aventurado o dar, o ajudar, do que o receber, do que o ter para si. E isso está também em sintonia com o nosso contexto, em que o nosso Senhor está combatendo aqui o egoísmo, o acúmulo mesquinho de bens, e também falará mais à frente, como eu disse no versículo 24, a respeito dos dois deuses rivais no coração humano, que são Mamon e o Deus vivo e verdadeiro. Quanto ao olho mau, irmãos, nós devemos nos deter um pouco mais a respeito dele, porque o nosso Senhor o destaca aqui, ele é o destaque. Essa mensagem tem uma força negativa nesse sentido, não é? O olho mau possui uma história muito longa, muito longa. A ideia de que você pode proteger, por exemplo, o seu bebê recém-nascido,
ou o seu marido, ou a sua casa, ou algum tipo de bem que você valoriza muito, que você pode proteger essas coisas do olhar alheio ou de olhares maldosos, é uma das ideias mais antigas e difundidas em toda a história do mundo. Ela está presente entre os egípcios, ela está presente entre os gregos, e está presente também no poderoso Império Romano, a notícia desse temor que as pessoas têm, ou dessa mística ligada ao olhar ruim de uma pessoa que pode prejudicar o olhar, a vida de outras pessoas. No nosso país, nós temos algumas expressões que também indicam a presença dessa ideia em nossas terras, como, por exemplo, o mal olhado, o olho gordo, o olho grande e o olho de seca-pimenteira, que são expressões, todas elas, usadas para difundir a ideia de que o olhar humano, não apenas as palavras humanas, tem um poder considerável de mudar os destinos ou de dobrar para lá ou para cá o costume das pessoas. Entre os povos existe um arsenal de amuletos, de quebrantes, de expressões, de gestos que as pessoas fazem, não é, para se proteger, de costumes que elas mantêm com o fim de prevenir ou então de combater as energias oriundas desse olhar cobiçoso, invejoso, que procura de algum modo prejudicá-las ou arrancar aquilo que elas têm. Em Israel, irmãos, entre o povo de Deus, o olho mau era conhecido e era denunciado também pelos antigos, sempre como um chamado à autorreflexão. Então, a ideia era menos combater esse mal social e mais atacar o problema do olho mau no coração de cada pessoa. E nós vamos ver que é dentro disso que o nosso Senhor se insere aqui. Ele vai nos falar não de como combater o olho mau que está por aí, mas como combater o que tem aí dentro de você, possivelmente. Tá? De novo, nós enfrentamos a dificuldade da tradução em português, né? Que às vezes fica invisível no português, mas a coisa está lá de fato. E eu queria pedir a você para que abrisse rapidamente suas Bíblias, sem esquecer o nosso texto, nós voltaremos para ele, em Deuteronômio capítulo 15, versículo de número 9. Deuteronômio 15, versículo 9, ele está falando aqui sobre a falta de generosidade de você que tem os bens desse mundo perante alguém que está na miséria, que está necessitado. Quando você fecha o coração, não é? É sobre isso que o texto está falando. O texto diz assim, 15:9, Deuteronômio: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então o texto fala aqui de olhos malignos, como se referindo a alguém que fechou o coração para compartilhar os bens que Deus lhe deu em abundância com aqueles que estavam na miséria, que no caso aqui um irmão ou uma pessoa do mesmo povo, do povo de Israel. Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, ele está situado nos chamados castigos por desobediência. Vejam o versículo 47. Aqui está o motivo do castigo, tá? Versículo 47 de Deuteronômio 28. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Ou seja, o que é que vai acontecer com você que recebeu tanto da parte de Deus, mas não serviu ao Senhor Deus com alegria em seu coração? Então, o versículo 54 e 56 nos trazem as referências ao olho mau, novamente ligadas à mesquinharia. Versículo 54 diz: o mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão. Mesquinho aqui, leia-se, olhará com um olho mau para o seu irmão.
tá certo? Essa está traduzido aqui como mesquinho com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos e que ainda lhe restarem. Está falando de uma fome, de uma necessidade que chegará com tanta força que aquele homem mais polido, mais educado, vai olhar com um olhar mau para a própria família, para os próprios filhos. E o versículo de número 56 nos diz a mesma coisa referindo-se às mulheres. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, de novo, olhará com olho mau, ou será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seu filho, e para com a sua filha. Novamente, abramos nossas Bíblias ainda no Antigo, em Provérbios. Ele trata ainda mais sobre essa questão. Provérbios capítulo 23. Versículo de número 6. Nos diz, novamente encoberto pela tradução: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Novamente, não coma pão com pessoas de olho mau. Não coma pão com pessoas de olho mau, ou pessoas invejosas, ou pessoas gananciosas. Agora, o capítulo 28, versículo 22, irmãos. Notem que há aqui a apresentação do olho mau como um método ruim para aquilo que se pretende. Ou seja, uma pessoa gananciosa busca a riqueza, só que o que ela encontra por conta do olho mau é pobreza. O versículo 22 do capítulo 28 nos diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Os outros exemplos são menos claros. Esses aqui são os claros com os quais nós podemos trabalhar com segurança. O que é constante, neste caso, como eu disse, é que o assunto do olho mau não é tratado como uma energia ruim que está por aí, difusa, que pode atingir as pessoas, não é tratado como bruxaria. É certo que se você tem medo do olho mau das pessoas, isso deve lhe fazer mal. Mas é mais ou menos por conta de autossugestão, não pelo poder objetivo do olhar mau das pessoas. O ponto da Bíblia, no entanto, e é o ponto também do nosso Senhor, no nosso texto, em Mateus, é que nós devemos cuidar do nosso olhar. Ou você deve cuidar, como ele diz aqui, do teu olhar, para que ele não se feche tanto em si, nos seus interesses, na sua vontade, que você acabe cegado ou cego pela ambição, pelo desejo das riquezas, pelo desejo de acúmulo, e assim você se irrite com Deus quando a sua lógica não for seguida. Quando as coisas não acontecerem de acordo com o que você imagina que deva acontecer. Quando Deus distribuir a sua bondade, simplesmente sem levar em consideração o esforço que você diz estar empregando para conseguir aquilo que você quer. Isso está muito claro numa parábola, agora em Mateus, no capítulo de número 20, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, em que um dos trabalhadores inveja o salário do outro, que trabalhou menos, aliás, trabalhou de modo igual, mas recebeu um pouco igual, mas trabalhando menos. E aí o dono da vinha, no final da parábola, Mateus 20, de 1 a 16, ele pergunta ao invejoso: os seus olhos são maus porque eu sou bom? De novo, o assunto da ganância vem à nossa vista, irmãos. Agora voltemos ao nosso texto em Mateus capítulo 23. Esse termo maus, ele é o mesmo texto utilizado, ou o mesmo termo utilizado na última petição do Pai Nosso: livra-nos do mal. E ela naturalmente tem sentido espiritual e sentido moral. E em todo o Novo Testamento, nós não vamos encontrar, senão muito raramente, o sentido do mal do olho, num sentido físico apenas, de um olho defeituoso. Quando é o caso, isso é claramente registrado. Mas, normalmente, quando se usa esse termo aqui, o ponerou, significa
olho mau ou qualquer coisa má num sentido moral e espiritual. Jesus então está se referindo aqui não meramente ao olho humano, na sua integridade, se ele é saudável ou não, mas está se referindo ao olhar humano, ou o olho em sua relação com o coração, irmãos. Olhos maus, portanto, são aqueles olhos controlados por um coração que é fechado para Deus e que é fechado também para o próximo e que por isso entrou em trevas, está numa situação trevosa. E o texto termina com uma nota negativa da parte do nosso Senhor. E talvez também uma nota irônica aqui, para as pessoas que são egoístas e que por natureza não percebem o próprio egoísmo. Isso é típico de quem é egoísta. Ele tem dificuldade em perceber sua própria situação. Ele pensa, está na luz, mas está nas trevas. Essa ironia pode ser vista em Provérbios 21:4, que diz que os perversos têm uma lâmpada. Eles têm uma luz, não é? E é aquilo que os guia. O que seria? É o olhar altivo dessas pessoas e o coração orgulhoso. Essas duas coisas claramente são vistas como objetos que cegam, como forças que cegam as pessoas. E é possível que o nosso Senhor esteja usando também aqui de ironia, dizendo que a pessoa cega pela aparência dos bens desse mundo ou pelo dinheiro, anda nas trevas pensando estar na luz. E ele conclui assim: portanto, caso a luz em ti, ou a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, ela acabou cegando não só sua percepção externa, mas a sua própria concepção do que seria a luz, do que seria trevas, do que seria certo, do que seria errado, do que seria bom ou ruim. Então existem pessoas que estão tão em trevas que elas se sentem na luz. Elas acham que aquela luzinha amarela, né, que os cegos costumam ver, aquela coloração amarela, para ela é a luz de todo mundo, não é? Existem pessoas que chegam nesse nível de cegueira, é o que o texto pode estar nos dizendo, irmãos. Estar em trevas, portanto, ou não enxergar aqui, é enxergar o mundo de uma maneira diferente daquela que Jesus quer que você enxergue. Se nós não temos sintonia com o olhar divino, é certo que nós estamos em trevas, mesmo que pensemos apenas viver um modelo alternativo. E esse problema de visão, nenhuma clínica, nenhum cientista com o seu nobre método de abstração, de separação da realidade em suas relações mais complexas, nenhum cientista pode dar jeito. Quem pode dar jeito é o nosso Senhor Jesus Cristo falando aos corações, como se a cura dos olhos viesse por meio do ouvido, o ouvido das palavras do Senhor. Em resumo, meus irmãos, nós devemos admitir na nossa experiência que os bens desta terra e o dinheiro desta terra, eles não existem para todo mundo. Então tem mais gente querendo bens do que bens disponíveis para essas pessoas. E por isso algumas pessoas corretamente calculam que podem ficar sem dinheiro, podem ficar sem bens, e isso dá ansiedade, isso causa ansiedade nelas. Elas querem resolver a vida delas, mas não tem para todo mundo. Mas aqueles que olham a vida, não guiados pelos olhos, pela quantidade de bens disponíveis nesse mundo, mas guiam sua vida, olham a vida pela palavra de Cristo, eles conseguem atravessar, por assim dizer, essa aparência das coisas e conseguem enxergar um Deus que possui todos os bens desse mundo disponíveis. E isso, é claro, te dá calma de que Deus tem para todo mundo, de que você não precisa acumular para você mesmo, de que você pode administrar os bens de Deus, de que Deus é bondoso e a bondade de Deus é assaz benigno, Deus é bom demais, Deus tem mais do que para todo mundo. Então é claro que se você tem essa visão, que não é quantitativa, mas que é espiritual, você naturalmente tende a ser uma pessoa mais generosa, mais desprendida com aquilo que Deus lhe deu para administrar. Você deixará, portanto, qualquer tentação de ajuntar para si, de ter um olhar mesquinho ou de ser uma escrava espiritual do dinheiro, como o texto no versículo 24 nos dirá mais à frente, irmãos. O seu olhar, portanto, verá para além das aparências. Agora é cada um de nós que ouve a palavra de Deus examinar a própria consciência, né? É o que o texto nos leva a fazer, e observar para onde o seu olhar está conduzindo você.
se para as aparências, fonte de ansiedade, porque não tem para todo mundo, ou se para Deus, fonte de consolo e de segurança, porque Ele possui em si todas as riquezas do mundo e na sua mão direita Ele possui todas as delícias perpétuas. Com essa consciência, irmãos, eu gostaria de convidá-los a fazer a leitura do texto paralelo a esse, que tem uma conotação mais positiva. Aqui Jesus está sendo duro e negativo, no sentido de dizer, veja o que vai acontecer com você. Mas há um outro texto em que ele coloca essas mesmas palavras numa visão, digamos assim, mais positiva, que mostra, de fato, mais claramente o que ele quer de nós. O texto de Lucas 11, 34 a 36, e com ele nós encerramos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Ouçamos a leitura que nos diz assim, Lucas 11, 34 a 36. São os teus olhos, a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Que Deus nos abençoe, irmãos.